Olá, Virgem, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Patrícia do canal Bem Tarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou estar realizando a sua previsão para o signo de Virgem em Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando, pessoal, que essa é uma leitura intuitiva e atemporal. Portanto, pegue somente o que for para você, o que não for, por favor, solte, ok? Uma excelente semana e vamos que vamos, né? Signo de Virgem. Vou estar utilizando o tarô dourado hoje. Depois eu vou aprofundar a leitura com tarô sexual Magic. Signo de Virgem, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. A gente entrando na lua cheia. É a lua da colheita. Sabiam disso? Lua da colheita. Então, se você plantou, você vai colher. E se você não plantou, você também vai colher. A gente sempre acaba colhendo alguma coisa. Mesmo quando não se planta, né? Até quando não se colhe, é também um tipo de colheita. Signo de Virgem. Pessoal, primeiro eu vou montar a mesa de vocês, depois eu começo a falar. Primeira carta para o signo de Virgem. Carta principal do jogo de vocês. Uma carta, por favor, tarô. Signo de Virgem, uma carta. 4 de paus. Carta do casamento, da estrutura, das bases sólidas, o que bloqueia essa situação. Impedimento. 3 de paus. Tem alguém querendo... Ou tem alguém querendo retornar, porque no fundo do deck a gente tem o julgamento, tem um 8 de espadas e tem o imperador. Ou tem alguém querendo sair dessa situação, ou tem alguém querendo retornar para essa situação, Virgem. Qual a base da questão? A base da questão para o signo de Virgem. Base da questão. 7 de paus. Tem alguém na defensiva. E o Ás da Verdade, o Ás de Espadas. Algo pode ser revelado a vocês aqui. Algum tipo de verdade pode estar a caminho. Pode ser uma aproximação de alguém que vai trazer algum tipo de revelação. Tem a ver com parcerias emocionais, tá? O que vem em mente? O que vem em mente para Virgem? A carta caiu aqui no chão. 9 de paus. Vocês ou a outra energia acho que não vai conseguir, mas vai. Tenha perseverança, Virgem, que você vai conseguir. Eu não sei o que é, mas vai. Fundo deck, Rei de Espadas, energia de Libra, Gêmeos e Aquário. Influências do passado, signo de Virgem. O eremita, energia de vocês. Tem alguém que tá sozinho aqui. Solteiro, solteira. Mas que tem esperança com algum tipo de parceria. Algum tipo de parceria. De repente, uma pessoa que tá longe, tá? Por causa aqui, ó, 3 de ouros, como bloqueio. Pode ser alguém que vocês se relacionam à distância, ou essa pessoa está distante num sentido emocional mesmo. Ou essa pessoa que é solteira, ou os dois, né? A lua no fundo do deck, energia de câncer. Tem alguém que está muito dedicado ao trabalho aqui, focado no 5 de ouros invertido, focado nas questões de trabalho. Eu sinto que pode ser essa outra energia.
focado em questões de trabalho mesmo. Totalmente voltada para esse lado. Influências do futuro. Virgem. Influências do futuro. Obrigado. 9 de copas, vai ter êxito, tá? Eu falei para vocês, sejam confiantes, influência do futuro. Cavaleiro de copas, trazendo a notícia que vai alegrar o coraçãozinho de vocês. Estou falando, Virgem. Vocês aqui, ó, exausto, achando que não vão conseguir. Tem algum tipo de conquista aqui. Vocês acham que não vão ter êxito, mas vão ter. Vão ter sim, tá? 9 de copas, a carta dos desejos atendidos, da comunicação. Fundo do deck a gente tem o 7 de ouros, é a carta da colheita. Vocês têm, ó, no futuro próximo de vocês. Nada mais, nada menos que um cavaleiro de copas, comunicação, aproximação, notícia, uma mensagem. E um 9 de copas, vocês comemorando, celebrando algo, felizes, celebrando algum tipo de conquista, algum tipo de êxito, alguma parceria emocional. Assim, tem uma questão emocional envolvida aqui, ó. De cara, vocês saíram com a carta do casamento e o bloqueio é o 3 de paus. É alguém que está longe de vocês. Longe, que eu digo, pode ser alguém que mora em outra cidade? Pode sim. Mas pode ser alguém que mora na cidade de vocês, mas por algum motivo vocês estão distantes, estão separados, estão sozinhos, né? Essa pessoa, essa energia, também está sozinha. Ou sozinho, está focado no trabalho, nessas questões. Assim, não sinto que essa outra energia tem alguém envolvido, tem uma terceira pessoa, não. A pessoa está sozinha. Que está bloqueando aqui algum tipo de distanciamento entre vocês. Não sei, algum tipo de bloqueio. Ó. De repente, essa outra energia, ou são vocês, não se sentem... Ai, como eu vou expressar? Não se sentem confiantes nessa relação de vocês. De repente, vocês só ficam esporadicamente, uma vez ou outra, né? E não tiveram, de repente, de nenhum dos lados, né? De repente existem bloqueios, tanto da parte de vocês quanto da parte dessa outra energia. E eu sinto que ou vocês, ou essa outra energia, ou são os dois que estão se protegendo. Existe uma situação de se proteger, de não se abrir para essa oportunidade, de não se abrir aqui. É uma oportunidade que vai alegrar o coração de vocês. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. E eu não sei qual, mas o As da Verdade está aqui. E ele vai abrir essa porta. Tá? O mundo aqui no fundo do deck. Uma nova porta, vai abrir a porta. Se alguém está com o coração aí de pedra, de gelo, não está se abrindo, essa pessoa vai dar uma oportunidade. Situação atual. Signo de Virgem. Situação atual. Muito obrigada. Um valete de paus. Uma nova oportunidade. Eu disse, vai ter oportunidade aqui. Influências de terceiros nessa situação de Virgem. Pode estar influenciando situações externas, família, amigos, ambientes, coisas, situações, pessoas que pode estar influenciando. O mago, um novo início, uma energia de manipulação também. Rainha de copas, energia de câncer, peixe, escorpião. Ou são vocês, ou é essa outra energia que tem elemento água no mapa.
No ambiente externo, a gente tem o mago. O mago, ele fala o seguinte, ele fala, aqui a gente tem energia de Gêmeos e aqui a gente tem Câncer, Peixe, Escorpião. O mago, ele remete muito à questão de o início, é um, né? É um novo início, ele já saiu daquela jornada do louco, que é o zero, para partir para o início. O louco, ele ainda está pensando, planejando. O mago, ele já dá início. Por quê? Porque ele já fez a jornada e ele conseguiu todos os elementos necessários para tomar uma ação. É isso que eu sinto. Tem algum tipo de inicialização, uma ação, um gesto, um movimento. Com a rainha de copas pode ser um gesto. De repente essa pessoa vai começar a se mostrar para vocês ou vocês para essa pessoa. Porque tem no fundo do deck a gente tem a força invertida. Tem uma situação de se defender, de ficar na defensiva, de não se abrir. De repente essa pessoa, vocês ou os dois foram bastante magoados no passado, se sentiram traídos, injustiçados, que a gente tem o 7 de espadas, tem a justiça, tem o valete de copas, algum gesto de amor que não foi correspondido, não foi bem, não foi aceito, foi rejeitado, na verdade. Então, tem bloqueios aqui, pode ser da parte das duas pessoas, de vocês dois, que vocês precisam ultrapassar, romper essas barreiras, que as barreiras, romper com mais da espada. Romper as barreiras para dar início, para iniciar. Vocês precisam, gente, precisam romper isso. Sejam fortes, corajosos. Esperanças e medos para o signo de Virgem. Esperanças e medos. Uma carta. Rainha de espadas. A rainha do gelo, né? Vocês estão fechados, ou essa pessoa está fechada. Fica se defendendo. Energia de Gêmeos, Libra e Aquário. Bastante aqui, forte Gêmeos. E Câncer, Peixe, Escorpião. É a defensiva. Não tem outra palavra. A pessoa está se defendendo. Não que essa pessoa seja fria. Não é. Não sinto. Aqui, não sinto. O que eu sinto é que essa pessoa foi bastante... Teve algum tipo de desilusão na vida dela. 7 de copas, 8 de copas. Essa pessoa pode ter sido abandonado. Ou essa pessoa deixou alguém. Alguma relação de codependência. O diabo aqui, no fundo do deck. Tá bom? Então, sejam pacientes aí. E dê o primeiro passo, tá? Dê o primeiro passo. Possível resultado final. Signo de Virgem. Possível resultado final. Possível resultado final. A Virgem. O futuro já tem uma oferta romântica, já tem alguém dando o primeiro passo aqui. Resultado final. Virgem. 7 de copas. Opções. Vou tirar mais uma do resultado final. A gente poder entender melhor. As pessoas ainda andam focadas muito ao trabalho. Resultado final. 7 de copas está fazendo aqui. Mais uma. Signo de Virgem. 7 de copas. Possível resultado final. Nossa, caiu no chão, gente. E adivinha que carta é? Um 10 de ouros. Nada mais, nada menos que um 10 de ouros. Fundo do deck a gente tem Rainha de ouros,
10 de ouro da felicidade, abundância, êxito, tanto familiar quanto financeiro, opções. Mas não se iludam, tá? Não fiquem tão iludidos. Vão ter êxito aqui. No fundo do deck a gente tem Rainha de Ouros, Cavaleiro de Ouros, o 8 de Paus, a Imperatriz e o Mundo. E a Roda da Fortuna. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tem uma mudança de ciclo aqui bastante importante na vida de vocês. Tem comunicação, tem alguém. E tem também, Virgem, de repente pode ter outras opções, tá? Mas que vocês precisam avaliar. Mas referente a essa situação dessa pessoa que está fechada, tem uma abertura de um portal aqui. A roda da fortuna vem aqui junto com o mundo, remetendo essa questão de uma mudança repentina para melhor. Tá? Uma mudança repentina, de repente, no comportamento dessa pessoa. Opa, caiu. Mas para melhor. Para melhor. Atrás da roda da fortuna, saindo de uma situação de congelamento. Saindo de uma situação de congelamento, de tristeza, de coração partido, de repente um período muito longo, sozinho ou sozinha, de repente essa pessoa estava passando por algum tipo de cura. Precisa avaliar melhor por que essa pessoa age dessa forma. Mas tem uma mudança aqui da noite para o dia, e é da água para o vinho. Isso certeza, da água para o vinho. Gente, eu vou... Acho que ficou bem claro aqui, né, Virgem? Vou tirar as mensagens com Anjos do Romance. Vamos ver o que ele tem a dizer para vocês. Virgem. Signo de Virgem. Antes de eu tirar... Ai, senti necessidade de tirar umas cartas com o Magic Tarot erótico. Vou tirar uma mensagem com ele também. Eu quero clarificar 3 energias aqui. Cavaleiro de Copas, Rainha de Copas e a Rainha de Espadas. Quero saber o que elas estão fazendo aqui no jogo. Signo de Virgem. Virgem. Deixa aqui que daqui a pouco eu tiro Anjos do Romance para vocês, tá? Clarificar a Rainha de Copas. A Rainha de Copas está fazendo aqui para Virgem. A Lua tá oculto. Essa pessoa tá se escondendo, não quer revelar o jogo. No fundo do deck a gente tem o Mago. E vocês têm o Mago aqui. É o Mago. Tem o Mago aqui também, ó. Junto com a Rainha. Com a Rainha de Copas. O Mago 2 vezes. Essa pessoa vai tentar uma aproximação aqui com vocês. Rainha de Espadas fazendo aqui.
Valete de copas, saindo do frio, soltando uma situação de congelamento. Tem cavaleiro de copas 2 vezes, né? Que ele também. A oferta romântica que vocês tanto aguardam está vindo na direção de vocês. A gente tem aqui um valete, comunicação. Amadurecendo. Essa energia aqui que essa pessoa tal são vocês. Da rainha de espadas, o valete de copas, ele vem quebrando, né? Quebrando gelo. O valete é aquele que está ainda plantando aquela sementinha e com muito carinho, aquela copa que ele, né? Que ele, não sei se dependendo do deck, ele encontra aquilo num jardim e ele fica muito maravilhado com aquela taça que ele encontrou ali naquele jardim, né? Então, é meio que uma descoberta aqui. Uma descoberta de um sentimento, uma descoberta de um carinho, uma descoberta de um gesto. Tá? Mais alguma coisa que Virgem precisa saber? Que depois eu vou tirar Anjos dos Romances. Mais alguma coisa que Virgem precisa saber? Obrigado. 7 de espadas, estava numa situação sentindo traído. 5 de paus. Veio aqui nessa energia da pessoa que está na defensiva. Essa pessoa teve uma traição no passado. Nítido aqui, ó. Por isso que ela se defende. Por isso que ela se defende. Foi traída no passado. Por isso tantos muros. Tá, Virgem? A câmera, quando é para ela focar, ela não foca, né? Essa pessoa foi traída no passado. Se vocês observarem a simbologia, tem um casal aqui, né? No oba-oba, e tem uma pessoa aqui atrás, observando, vendo. E o 7 de espadas, a pessoa foi ferida, magoado, magoada. Então, assim, prestem atenção aos sinais. De repente é por isso que essa pessoa não se abre. Mas aqui tem, sim, uma mudança repentina. Podem ficar tranquilos, tem uma mudança repentina com essa energia. Fundo do deck, a gente tem o Cavaleiro de Copas. Tem uma mudança repentina. Essa pessoa, ela já está no final da cura dela. O eremita aqui também. Está no final da cura. 8 de copas e o eremita. Ó, o eremita. Cavaleiro de copas. Tem cavaleiro de copas aqui na mesa, do jogo de vocês. Vamos tirar anjo do romance. Anjo do romance. Vamos. Signo de Virgem. Mas tem uma virada de jogo aqui bastante significante para vocês, tá? Uma mensagem, por favor, para o signo de Virgem, referente a essa situação. Ai, lua de mel. Olha que lindíssima. Aprecie a felicidade, um tempo de férias junto, um tempo a dois, né? Lua de mel. Vem aqui remetendo esse momento a dois que vocês vão passar aí no futuro, em breve.
Vou tirar mais uma. Vamos tirar mais uma? Vamos tirar mais uma para Virgem, né? Mais uma. E o anjo do amor, Cupido, tá no barquinho, né? Na mensagem ali. Mais uma, por favor. Mais uma mensagem. Eu falei que tem questões de trabalho. Tem questões de trabalho envolvido aqui. Finanças e carreira. Questões financeiras são um fator em sua vida amorosa neste momento. Tem essa questão financeira envolvida. Falei com vocês. A pessoa pode estar dedicada, focada muito ao trabalho e, de repente, precisando tirar um tempo, reservar um momento para se dedicar à vida amorosa, sair, né, de férias com a pessoa que vocês gostam. De repente, até para vocês se conhecerem melhor, né? Mas questões de trabalho estão sim influenciando nessa questão. Vocês precisam sim reservar um tempo a sós para vocês se conhecerem melhor. Ok, Virgem? Então é isso que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem não tem leituras atemporais, mas eu retorno com as previsões referentes ao mês de outubro. Ok, meus amores? Um beijo e fiquem com Deus.